Então nós vamos falar um pouquinho sobre evangelismo. E eu quero contar um pouquinho sobre a minha experiência com o Rema, onde tudo começou. Eu conheci o Rema em 2014 e eu tinha um desejo, eu era recém-convertido e eu tinha um desejo no meu coração, que era ser transformado pela palavra, porque eu sabia que quando eu conhecesse a palavra, estudasse a palavra, eu sabia que eu ia ser transformado pelo Senhor. Então eu queria algo, eu estava procurando por algo que eu pudesse estudar a palavra. Então eu comecei a conversar com os meus amigos e eu preciso fazer um seminário, eu preciso estudar a palavra de Deus porque eu quero que a minha vida seja transformada. Porque eu estava ali há um ano e meio, congregando na igreja, ouvindo a palavra, e eu falava, isso de fato é a verdade. E eu preciso conhecer mais profundamente aquilo que o Senhor está dizendo. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e eu quero conhecer mais dessa palavra. Então esse era um ponto, eu queria conhecer porque eu sabia que a minha vida seria transformada. E o segundo ponto é porque eu também tinha entendido que eu podia ser um canal para transformar a vida de outras pessoas. Queridos, eu conversando com um dos meus amigos e um amigo falou assim, rapaz, fala com o Dário, era o nome do outro amigo meu, assim, ele está fazendo um curso aí que realmente é algo diferente. E ele me apresentou o Rema. E qual a importância do Rema? Certamente você já ouviu falar e passou aqui diversos professores, certamente o Janderson e Dani fala da importância do Rema, talvez você fique, rapaz, será que é tudo isso mesmo? Deixa eu te perguntar, quem aqui aprendeu a ler e a escrever sozinho? Sozinho, tem alguém que aprendeu a ler e escrever sozinho, sem ninguém, pegou um livro, começou a ler e escrever sozinho, tem alguém? Era o que eu esperava, eu também. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos de outras pessoas para nos ensinar coisas. Você precisou ir para a escola, você precisou de um professor para aprender a ler, para aprender a escrever, para aprender matemática, para aprender as coisas básicas. Queridos, com a palavra de Deus não é diferente. Você precisa de pessoas que já foram ensinadas por outras pessoas para te ensinar a respeito da palavra de Deus. Essa é a importância de você sentar durante 2 anos para aprender a respeito da Bíblia. Eu sei que se você pegar a palavra de Deus e começar a ler ela, certamente você vai ter revelações, você vai aprender algo. Mas existem pessoas que já foram ensinadas, que já se dedicaram no estudo da palavra, que pode te ensinar e acelerar esse processo. Se eu tivesse pegado a minha Bíblia e começasse a ler e estudar, eu ia demorar muito tempo para chegar no conhecimento que eu tenho hoje. Se eu não tivesse sentado numa sala de aula, ouvido a respeito da palavra, ouvido aquilo que outros professores tinham a me dizer. Então, queridos, é importante você dedicar 2 anos da sua vida. Muitas vezes a gente entra numa faculdade e dedica ali 4, 5 anos da nossa vida para ter uma profissão, e isso é totalmente válido. Mas, queridos, isso daqui é eterno. Isso daqui não vai passar. O conhecimento que você vai adquirir a respeito de Deus, ele não vai passar, queridos. A sua profissão ela vai ficar aqui na terra. Mas o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento a respeito de Deus, ele não vai acabar. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus 4, no versículo 19. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de evangelismo, na importância que nós temos de compartilhar essa palavra. De uma vez que nós recebemos ela, nós temos a responsabilidade e o privilégio também de compartilhar essa palavra. Tudo aquilo que a gente recebeu, nós temos que compartilhar, queridos. O evangelho, ele não pode parar em você. Uma vez que você recebe essa palavra, você não pode segurar ela somente para você. Você tem a responsabilidade de seguir adiante, de pregar para outra pessoa, de alcançar outra pessoa. Amém? Mateus 4, versículo 19, diz o seguinte: Jesus lhes disse, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Nessa passagem, Jesus chega na praia, encontra 2 pescadores, Pedro e André. Eles tinham acabado de passar por uma pesca mal sucedida.
Passaram a noite inteira e não pescaram nenhum peixe. Mas Jesus disse para Pedro: Pedro, lance as redes do outro lado. E as redes se encheram de peixe de um tamanho que eles não conseguiam puxar essa rede sozinhos. Eles pediram a ajuda de outros pescadores. Eles tinham acabado de ter um encontro com o próprio Jesus. E Jesus disse: me sigam que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O primeiro encontro deles com Jesus, mas Jesus já estava deixando bem claro que após o sim deles, eles iam fazer deles pescadores de pessoas. Por quê? Porque esse é o reino de Deus, queridos. O reino de Deus, ele não é para ficar apenas em algumas pessoas. O reino de Deus é para todos. O desejo de Deus é que todos sejam alcançados, de que todos conheçam a respeito dele. E eu queria que você fosse para o próximo versículo comigo, em 1 Timóteo, no capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. 1 Timóteo 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte: em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada nosso Deus e Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Olha que Paulo está dizendo aqui, que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Todos. Deus não tem os seus preferidos, Deus não faz acepção de pessoas. Muito pelo contrário, a vontade de Deus é que todos conheçam essa verdade. Que todos conheçam quem Ele é. Mas agora eu te pergunto, é através de quem que isso vai acontecer? Através de quem? Como isso será feito? E agora nós vamos se deter um pouquinho em Mateus 16, vamos voltar para Mateus. Nós vamos ver aquilo que Jesus estava fazendo. Mateus 16, no versículo 13, eu queria que você fosse lá comigo. Nós vamos ler alguns versículos e vamos entender de quem é essa responsabilidade. O que Deus espera de mim e o que Deus espera de você. Mateus capítulo 16, no versículo 13. Diz o seguinte: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi o meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Versículo 18 novamente. Agora eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Essa palavra igreja foi a primeira vez que Jesus citou essa palavra. Igreja. E eu te pergunto, quando eu falo essa palavra, igreja, o que você pensa? O que Jesus estava querendo dizer quando ele disse que sobre esta pedra, sobre essa revelação de que eu sou o Cristo, era isso que ele estava dizendo. Eu vou edificar a minha igreja. O que Jesus estava dizendo?
que estava passando na cabeça de Jesus quando ele estava dizendo que ele ia edificar a sua igreja? Se eu falar essa palavra, certamente a primeira coisa que nós vamos pensar é o quê? É esse prédio. É a igreja Verbo da Vida, Portal Sudoeste. A gente vai pensar o quê? Nas quatro paredes, nessa igreja, no templo. Mas será que era exatamente isso que Jesus estava querendo dizer? Será que era isso que ele estava começando, que ele estava querendo edificar? Eu vou te falar algo. Essa palavra no original é a palavra eclésia. Essa palavra ela é uma palavra grega. Os gregos construíram isso. O significado dessa palavra era o quê? Era assembleia. Era uma reunião de pessoas chamados para fora. Então os gregos criaram essa palavra e o significado disso daí era o quê? Era uma reunião de pessoas chamados para fora das suas casas para se reunir, para tratar de coisas políticas, para tratar assuntos da sociedade. Nem todas as palavras, nem tudo aquilo que nós usamos hoje era no meio religioso. Muitas palavras, muitas coisas que Jesus disse, que os seus discípulos disseram e faziam, nem sempre era no intuito religioso. E essa palavra também não era. Era uma reunião de pessoas para tratar de diversas coisas. Agora, nós vemos aqui no começo, no versículo 13, que Jesus e seus discípulos estavam em Cesareia de Filipe. E o que essa cidade, o que essa localização representava? Essa cidade, queridos, ela era completamente governada pelo Império Romano. E os romanos também usavam essa palavra. Com o decorrer do tempo, com a expansão do Império Romano, eles passaram a usar essa palavra também. Mas deixa eu te dizer, o exército romano, eles tinham um poder muito grande, eles tinham uma força muito grande. Eles não tinham dificuldade para ir em um determinado território e tomar à força aquele território. Eles tinham tropa suficiente para fazer isso, eles tinham recursos suficientes para fazer isso, eles tinham armamentos suficientes para fazer isso. Então eles não tinham dificuldades. Eles tinham uma meta, eles iam e conseguiam fazer isso. Eles eram a maior potência mundial daquela época. Então eles faziam isso com qualquer cidade. Agora deixa eu te dizer, eu sou um convidado aqui. Imagine se eu chegasse aqui, eu já chegasse bagunçando tudo. Ó, cheguei, agora sou eu que mando, Janderson não é mais pastor coisa nenhuma, quem manda aqui sou eu. Imagine, como é que vocês iam me receber se eu chegasse aqui esculhambando tudo? Querido, você não ia gostar. Quem que gosta? Ninguém gosta. Uma pessoa acabou de chegar e já quer mandar, já quer dizer, não, peraí, você tem que chegar com calma. Agora você imagina aquele povo que estava sendo conquistado, que a sua terra estava sendo conquistada. Como é que eles agiam? Como é que era o olhar deles para com os romanos, que estavam vindo com força, com violência? Nós estamos vendo uma guerra acontecendo hoje. Imagine, uma nação sendo atacada. O olhar para aquela outra nação não é legal. Você cria uma resistência, você se fecha para aquilo lá. E essa era uma estratégia realmente que o Império Romano tinha. A força, a violência. Mas eles também tinham uma outra estratégia. Que era o quê? Que era conquistar os corações das pessoas. O que eles faziam? Reuniam grupos de pessoas do seu império, pessoas romanas, e enviava para essas cidades, para esses locais que foram conquistados por eles. Para quê? Qual que era o objetivo deles? Sabe o que eles iam fazer? Eles iam trabalhar no comércio, ou talvez ia abrir o seu próprio comércio. Eles iam ensinar nas escolas. Eles iam, sabe fazer o quê? Se infiltrar em todas as áreas da sociedade. Lá, sabe o que eles faziam? Em vez de eles se adequarem à cultura local, eles levavam a sua cultura. Eles comiam a sua própria comida, eles falavam o seu próprio idioma, eles vestiam as suas próprias roupas. Só que isso era muito legal. Eles tinham recursos.
Eles falavam, vamos dizer, o inglês da época, que era o latim. Então as pessoas olhavam para isso a ponto de desejar ser um romano. As pessoas olhavam e falavam assim, eu quero ser como um romano. Eu quero falar a língua dele, eu quero comer a comida dele, eu quero me vestir como eles. Porque era algo muito grandioso. E esse era o intuito, influenciar as pessoas. As pessoas chegavam até a pagar para ter uma cidadania romana na época. Porque era algo muito bom. E deixa eu te dizer, você sabe qual que era o nome dessa estratégia, desse grupo de pessoas? Eclésia. Queridos, quando Jesus estava dizendo aqui, em Mateus 16, que ele ia edificar a sua igreja, que ele ia começar a sua igreja, ele não estava dizendo somente de 4 paredes do templo. E, queridos, não me entenda mal, eu não estou dizendo que isso daqui não é necessário. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que igreja somos nós. Se essa porta aqui fechar um dia e a gente precisar se reunir na rua, vai continuar sendo igreja. Nós somos igreja. Pessoas, eu e você, esse ajuntamento de crentes. Nós somos a igreja. E é isso que Jesus estava começando. Pessoas que iriam fazer o quê? Influenciar outras pessoas. Uma vez que você recebeu essa palavra, que você recebeu esse evangelho, você tem a responsabilidade de compartilhar ele com outras pessoas. Você é a igreja. Você é a igreja. Nós não podemos jogar a responsabilidade somente para o pastor. Ele tem a responsabilidade de fazer algo, de fazer essa igreja crescer, de sair na rua, pregar a palavra de Deus. Não. A responsabilidade é minha e é sua. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 16. Marcos 16, no versículo 15. Diz o seguinte: Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Versículo 15, de novo. Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e pregue as boas novas. Olha o que diz no versículo 19. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou à direita de Deus. Queridos, eu não sei você, mas eu considero as últimas palavras de uma pessoa importante. Imagine aqueles discípulos, imagine aquela situação. Os seus discípulos que passaram 3 anos e meio caminhando com Jesus, sendo ensinados, sendo discipulados pelo Mestre, aprendendo várias e várias coisas. Aí Jesus escolhe isso daqui para deixar como conselho final para eles. De tudo que vocês aprenderam. Ele tinha diversas coisas para falar. Mas as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos foi o seguinte: vão ao mundo inteiro e pregue aquilo que vocês foram ensinados. Aquilo que vocês aprenderam comigo. Aquilo que vocês viram eu fazer. Falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Queridos, essas foram as últimas palavras de Jesus aqui na terra. Para mim e para você.
não era apenas para os discípulos. Os discípulos estavam ali inaugurando a igreja do Senhor. Era uma nova era. Jesus não estaria mais com eles presencialmente. E a sua igreja estava começando. E ele disse, vão ao mundo inteiro. Em Mateus 28, vai dizer, para eles fazerem discípulos. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas foram as últimas palavras do nosso Jesus Cristo, queridos, aqui na terra. Nós precisamos entender que isso é algo importante. O evangelho que nós estamos recebendo, que tudo aquilo que você ouve aqui de domingo, em todos os cultos, não pode parar somente em você. Eu sei que aqui nós vemos que é uma ordem do Senhor. Vão. Ele não está dizendo, se der, se por um acaso, se sobrar um tempinho, aí você prega a palavra de Deus. Não é isso que ele estava dizendo. Ele estava dando um comando, dando uma ordem. Eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar e precisa dar continuidade naquilo que eu comecei. Vão a todo mundo e pregam o evangelho. É uma responsabilidade, querido, mas eu também gosto de encarar como um privilégio de fazer parte da missão de Deus aqui na terra. Queridos, nós precisamos entender que o espiritual, ele é mais valioso do que o natural. Talvez até o que te trouxe aqui é algo natural. É um emprego, é um problema familiar. Mas, queridos, deixa eu te dizer, tudo isso vai passar um dia. Tudo isso vai passar. Você pode ter um problema maior do mundo. Ele vai passar um dia, queridos. Eu sei que Deus, ele tem poder para fazer qualquer coisa aqui e você desfrutar disso. Se você tiver fé, eu tenho certeza e convicção de que você vai receber aquilo que você precisa. Mas ainda que não tivesse essa opção, querido, isso daí um dia vai passar. Mas as coisas eternas, queridos, não acabam. As coisas do reino de Deus não acabam. A sua vida não acaba, queridos. O nosso corpo um dia vai ficar aqui na terra. Se Jesus não voltar, nós seremos enterrados. E talvez você fale assim, nossa, Gustavo, que palavra que me motiva isso. Mas, queridos, você precisa saber que você é eterno. A sua vida não acaba aqui. É por isso que você precisa entender a importância disso. A importância do próprio Deus. Que se você dedicar a sua vida, de que você investir todo o seu tempo, todo o seu recurso, toda a sua força nas coisas naturais, você vai estar negligenciando aquilo que é mais importante. Se eu pegar aqui duas coisas, eu tenho duas coisas iguais. 2 microfones. Se eu falasse para você, esse daqui, a bateria dele vai acabar em 1 hora. Agora tem esse daqui, que a bateria dele nunca acaba. Eu vou te dar de presente. Qual você quer? Penso eu que você vai escolher aquele que a bateria não acaba. Por quê? Para que eu vou querer algo que uma certa hora não vai ter serventia? Eu quero aquilo que dura para sempre. A sua vida dura para sempre. As coisas naturais têm um prazo de validade. O seu emprego, o seu dinheiro, a sua casa, o seu carro. Você já parou para pensar que a gente passa a nossa vida inteira, querido? A sociedade, as pessoas, elas colocaram isso na nossa cabeça, que nós precisamos ter uma casa, nós precisamos ter o nosso conforto, nós precisamos ter o nosso carro, nós precisamos ter uma profissão, precisamos fazer faculdade, precisamos isso. Em prol do quê? Em prol do status? Eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu moro numa casa bacana, eu tenho um carro. E eu não estou desconsiderando isso, queridos. Isso daí é lícito. Podemos ter. É necessário para eu ter um conforto, minha família. Hoje eu tenho um filho. Eu sei a importância disso. Mas, queridos, nada é maior daquilo que é eterno. Nada é maior do que aquilo que está por vir, queridos. Nada é maior do que isso. Nós passaremos a eternidade com Cristo. Mas a escolha está aqui na terra. A escolha
para a eternidade está aqui na terra. Então você precisa escolher passar a sua eternidade com Cristo. Mas também você precisa informar outras pessoas, falar para as outras pessoas dessa verdade, dessas coisas, avisar as outras pessoas, falar assim: ei, você vai dedicar a sua vida inteira nas coisas terrenas, nas coisas naturais, e o espiritual, e a sua vida, e aquilo que você não vê, e o seu espírito. Deus escolheu a mim e a você para levar essa mensagem, para dizer ao mundo: mundo, Jesus morreu na cruz para te salvar. E existe uma eternidade te esperando. E você precisa se render. É responsabilidade. Ir aonde você estiver e pregar essa palavra. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 19. Segundo Coríntios 5, 19. Diz o seguinte: pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Queridos, aqui Paulo estava dizendo que nós somos embaixadores de Cristo. Você sabe o que é um embaixador? Embaixador, ele é um representante de uma nação em uma outra nação. Nos Estados Unidos, nos países da Europa, na Ásia, em cada país existe um embaixador do Brasil. Se você estiver lá e acontecer qualquer coisa, por exemplo, o que está acontecendo em Israel. Se você estivesse em Israel, no momento de um ataque, no momento da guerra, se você precisasse de qualquer coisa, você precisasse sair daquele país, você tinha que procurar o quê? A embaixada do Brasil naquela nação. Você ia falar com o quê? Com o embaixador do Brasil. Ele é o responsável legal pelo povo brasileiro naquela nação. Ele é um representante do Brasil naquele local. Ele até mesmo tira os feriados do Brasil mesmo estando lá. Ele vive como um brasileiro em outra nação. E aqui nós estamos vendo que a palavra de Deus está dizendo que nós somos uns embaixadores de Cristo. Queridos, nós estamos nessa terra, mas nós não somos daqui. Nós somos embaixadores, os representantes de Cristo. E como é que eu represento Cristo? O que Jesus fez nessa terra? O que Jesus passou 3 anos e meio fazendo nessa terra, queridos? Ele passou pregando a palavra, impondo as mãos sobre os enfermos, mostrando quem o Pai é, mostrando a realidade do seu reino. E é dessa mesma forma que nós devemos viver. É essa mesma responsabilidade que nós temos. E como eu estava falando, você não precisa abrir. Olha o que Paulo diz. Olha o que uma pessoa... E o que eu quero que você entenda, queridos, é mesmo que essas pessoas, homens e mulheres do Senhor, estejam aqui vivendo com Jesus, relatando essas coisas na Bíblia, mas nós temos a mesma capacidade, queridos, de fazer como eles, de viver como eles. Em Atos, no capítulo 20, eu vou ler rapidamente, Atos 20, no versículo 24. Atos 20, 24, diz o seguinte: mas minha vida não vale coisa alguma para mim,
a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi dada pelo Senhor Jesus. Qual é essa missão? Dar testemunho das boas novas. Queridos, ele estava dizendo, a minha vida não é preciosa para mim mesmo. Eu não considero a minha vida preciosa. Contanto que o quê? Que eu cumpra a missão pela qual eu estou aqui na terra. Fazer o quê? Dar testemunho das boas novas. Queridos, nós estamos aqui por um propósito. Se você recebeu Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, queridos, você tem uma missão. Você tem um propósito aqui na terra. Você é salvo, queridos. Teria algo melhor do que passar a eternidade com o Senhor? Às vezes a gente tem um pouquinho de medo da morte, né? Mas, querido, se você é salvo, o seu futuro é promoção. Você não vai ser demitido, não. Você vai ser promovido, queridos. Você não precisa ter medo de passar a vida com Jesus, não. Se você passar para o outro lado é o céu. A ponto de o próprio Paulo dizer, o meu viver é Cristo. E o morrer é lucro. Por que o morrer é lucro? Porque ele sabia o futuro dele, ele sabia para onde ele iria. Eu vou abrir esse texto com vocês. Abra lá comigo. Filipenses 1, 21. Filipenses 1, 21. Olha o que Paulo vai dizer. Pois para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir frutos para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Paulo estava dizendo, queridos, eu estou aqui com uma decisão difícil de tomar. É melhor eu estar com Cristo. É muito melhor. Mas eu sei que vocês precisam de mim. Por isso, eu decido ficar. Esse deve ser o nosso sentimento. Eu sei para onde eu vou. Eu sei que eu vou estar com Cristo. Mas se eu estou aqui, eu vou usar a minha vida de forma relevante. Eu vou dedicar a minha vida para alcançar outras pessoas. Eu vou dedicar a minha vida para pregar a palavra de Deus. Queridos, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, você precisa fazer algo. Se você falar, Gustavo, eu não acredito. Eu estou aqui, mas eu não acredito. Te respeito. Espero que um dia você possa crer. Mas se você acredita, nós precisamos fazer algumas coisas diferentes. Nós precisamos priorizar algumas coisas. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas e começar a fazer outras. Nós precisamos dedicar a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos, tudo que você tem, tudo aquilo que Deus está confiando a você, para levar outras pessoas para onde a gente está indo. Nós precisamos entender que assim como nós somos pessoas eternas e teremos uma eternidade com Ele, nós precisamos entender que as pessoas que estão do outro lado lá também são eternas. E elas precisam ouvir falar do Cristo, daquele que salva, daquele que cura, do Deus do impossível. E através de mim e através de você, que isso vai acontecer. Jesus não vai mandar um anjo para falar com aquelas pessoas. Ele comissionou a mim e a você para fazer isso. Isso não é uma responsabilidade, não é um peso, mas é um privilégio. Amém, queridos? Amém. E eu tenho mais notícias boas. Eu sei que isso daí já basta, já é o suficiente, já é uma notícia boa, mas eu queria que você abrisse comigo em Atos 1, no versículo 8. Atos 1, 8. Diz o
seguinte: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Queridos, aquele mesmo Deus que chama, que comissiona, que dá essa responsabilidade para cada um de nós, é o mesmo Deus que capacita cada um de nós a fazer isso. Ele não está pedindo para que a gente faça algo que a gente não tenha capacidade de fazer. Ele não está pedindo isso, queridos. Ele está pedindo, mas também Ele está te capacitando a fazer isso. Existe algo do próprio Deus, querido, te capacitando a fazer isso. O Espírito Santo, o nosso ajudador, é Ele quem nos capacita a fazer essas coisas. É Ele que nos capacita a pregar a palavra de Deus. Queridos, eu estou aqui, talvez você pense, rapaz, você sempre foi desenrolado, você sempre gostou de falar em público. Não. Sempre tive pavor disso daqui. Nunca desejei, nunca quis. Deus me livre. Estar diante de pessoas, eu tenho vergonha, eu sou tímido, sempre fui tímido. Queridos, é o Espírito Santo que capacita. Você precisa abrir a sua boca. Você não precisa nem mesmo convencer as pessoas. Isso é uma obra dele. É o Espírito Santo que convence. Você precisa apenas tomar uma atitude e ir e abrir a sua boca. Viver o Evangelho. Falar o Evangelho. E certamente o Espírito Santo vai colaborar com você. Falando através da sua boca. Curando através das suas mãos. Mas você precisa estar disposto, você precisa dar o primeiro passo e fazer aquilo que Ele te pediu para fazer. Vamos ler João 16. João 16, versículo 7. João 16, versículo 7. Diz o seguinte: mas na verdade é melhor para vocês que eu vá. Pois, se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. Queridos, aqui nós podemos ver que Jesus estava dizendo: é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Queridos, Jesus, Ele estava aqui na terra, mas Ele era limitado, e me entenda, nessa palavra limitado, no sentido geográfico. Ele não podia estar em todos os lugares. Mas o Espírito Santo de Deus, através de mim e de você, Ele pode fazer coisas grandiosas por todo lugar dessa terra, querido. Aquilo que Deus está fazendo aqui, Ele está fazendo na Europa, Ele está fazendo nos Estados Unidos, Ele está fazendo no Japão, Ele está fazendo na China, e Ele está usando pessoas para fazer isso. Ele está operando através de pessoas que disseram sim, eu quero. Eu estou disposto a ir adiante. Eu estou disposto a ir para fora e pregar a palavra de Deus. Amém, queridos? E eu quero te dar aqui algumas coisas práticas. Eu acredito que você entendeu que é a sua responsabilidade, que é a nossa responsabilidade como igreja, pregar o Evangelho. Ir por todo mundo. Mas como, Gustavo? Deixa eu te dizer. Relacionamento. Relacionamento é algo muito importantíssimo. Eu não estou querendo desconsiderar o evangelismo que é proposto pela igreja. Uma atuação evangelística, onde nós, como igreja, nos reunimos e vamos fazer uma atuação específica. Mas, queridos, existem pessoas perto de você. Você tem família.
Você tem colegas, você tem amigos. Você está trabalhando em algum lugar, você tem colegas de trabalho. E você precisa entender que o relacionamento, essas pessoas que estão perto de você, elas precisam ser alcançadas. Você precisa dedicar a sua vida para alcançar essas pessoas. Essas pessoas, elas precisam ver em você. Elas precisam ouvir de você aquilo que você acredita. Você precisa, no seu trabalho, manifestar o poder de Deus. Falar a palavra na sua família. Seu pai, a sua mãe, seu filho, seu tio, seu primo, quem quer que seja. Você precisa ser crente naqueles lugares. Eu não posso ser crente, queridos, domingo, à noite, 6 horas da noite, até as 8, na hora que o culto acaba. Eu sou crente segunda-feira de manhã, segunda-feira de tarde, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Eu sou crente, queridos, de domingo a domingo, 24 horas por dia. Eu não vou pregar a palavra quando o pastor Janderson chegar aqui e falar assim, vamos ter um evangelismo. Eu preciso diariamente, eu preciso todos os dias manifestar esse poder, falar dessa palavra, alcançar as pessoas que estão ao meu redor. Você precisa se relacionar com as pessoas. E eu sei que 2024 está chegando e nós fazemos muitos planos e muitas metas. Eu vou emagrecer, eu vou engordar, eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou começar algo. Eu queria propor uma coisa a mais para você fazer. Escolha uma pessoa. Escolha uma pessoa para no ano de 2024 você se dedicar a ela. Você caminhar com ela. Andar com essa pessoa. Gustavo, eu escolhi meu pai, eu escolhi o meu primo. Escolha uma pessoa só. Que você vai se dedicar a ela, você vai se relacionar com ela. Você vai caminhar com ela, investir tempo da sua vida. Você não vai falar com ela um dia, daqui 2 meses, você manda uma mensagem. Não. Você vai caminhar com ela. Talvez é um colega de trabalho que você não precisa nem fazer esforço, ele já vai estar do seu lado. Mas você vai dedicar a sua vida para alcançar aquela pessoa. Você vai caminhar com ela, você vai pregar e você vai viver o Evangelho. Você vai pregar para ela e você também vai mostrar na sua vida aquilo que você está pregando. Não adianta só falar com a sua boca e não viver isso daí. Você vai pregar e vai viver. Para que as pessoas vejam e falem, realmente isso é verdade. Realmente o Evangelho é verdade. Realmente Jesus vive. Você vai ouvir essa pessoa. Você não vai só falar. Você vai ouvir essa pessoa. Você vai fazer o que a palavra diz muitas vezes, é dar outra face, é andar 1 milha a mais. Essas coisas são necessárias. Jesus veio aqui e nos ensinou isso. Nós precisamos reproduzir isso. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Nós vamos ouvir essas pessoas, nós vamos andar, nós vamos ouvir essas pessoas. Nós vamos ter algo que muitas vezes falta e que as pessoas percebem. Nós vamos ter paciência com essa pessoa. Você não vai se dedicar a essa pessoa durante a semana. Assim, Gustavo, não, mas eu tentei. Eu preguei a palavra para ela, mas ela não quer, essa pessoa aí. Queridos, todo mundo é digno de receber a palavra de Deus. Jesus nos ensinou ao quê? A deixar até mesmo as 99 ovelhas para o quê? Alcançar aquela que foi perdida. Por que nós não vamos dedicar a nossa vida para as pessoas que muitas vezes nem querem nos ouvir? Tenha paciência com essa pessoa, tenha calma. Se aproxime, fale da palavra. Talvez ela não vai querer. Mas tenha paciência, tenha calma. Persista. Persista nessas pessoas. Persevere. Não desista dela no primeiro não que ela te dizer. Não quero saber disso não, eu não acredito nisso. Aí você vai falar assim, então tá bom, você não acredita?
fica na sua. Não. Você vai perseverar. Você não vai ser chato. Tome cuidado com isso. Você não vai estar lá todo dia na porta daquela casa, ei, vamos para a igreja, se converta. Não, não é isso. Você vai ter paciência, você vai com calma, mas você vai perseverar naquela pessoa. Você vai dedicar tempo da sua vida. Você vai dedicar a sua ação àquela pessoa. Você vai colocar aquela pessoa diante do Senhor. Assim, Pai, me dê sabedoria para lidar com aquela pessoa. Me capacite a falar as coisas certas para alcançar o coração daquela pessoa. Queridos, você tem o Espírito Santo dentro de você. Aquele que sabe de todas as coisas. Aquele que até mesmo conhece as profundezas do coração da pessoa que você vai alcançar. Ore pelos dons espirituais. Palavra de sabedoria, de conhecimento, revelações do próprio Deus a respeito de outra pessoa. Manifeste o poder de Deus na vida dessa pessoa. Esteja aberto para que Deus opere milagres através da sua vida, queridos, para essas pessoas. As pessoas, elas precisam ver que Deus é poderoso para fazer o impossível. E é através de mim e de você que Ele vai realizar isso, queridos. Então se dedique, ore por essas pessoas. E seja disponível para ser usado e manifestar o poder de Deus. Ser um canal do Senhor para alcançar essas pessoas. E queridos, por último, convide essas pessoas para vir à igreja. Faça a sua parte lá, mas convide. Convide. Um simples convite. Talvez você olhe para alguém e fale assim, rapaz, essa pessoa aí, nem eu acredito que ela um dia vai se converter. Mas às vezes um convite que você faz. Aqui, ó, uma boa oportunidade, o próximo culto. Ó, vai ter uma apresentação das crianças, vai ter algo diferente lá na igreja, vamos comigo. E essa pessoa vem e é alcançada. Então, queridos, façam essas coisas. Coloca isso como meta para 2024. Eu vou dedicar a minha vida para alcançar uma pessoa. Talvez, se for rápido, você começa a segunda. Mas tenha paciência. Dedique pelo menos 1 ano da sua vida para alcançar uma pessoa. Se cada um de nós que está aqui fizer isso durante 1 ano, em 2025, no mínimo, essa igreja vai dobrar. E, queridos, eu não estou falando para você fazer isso somente para a gente encher essa igreja, não, queridos. Isso daí é para a gente encher o céu. Essa igreja é necessária, porque é aqui que essas pessoas vão crescer, vão conhecer o Deus que você falou para ela. É aqui que essas pessoas vão se desenvolver. É aqui que essas pessoas vão crescer e crescer e crescer no conhecimento da verdade. Por isso a importância dessa igreja. Mas o nosso foco principal, queridos, é levar essa pessoa para o céu. Queridos. Tem até uma frase que ela até um pouco forte, mas eu gosto de me desafiar. Que diz o seguinte: se você não tem um desejo de levar outras pessoas para o céu, talvez nem mesmo você tenha o desejo de ir para lá. Porque se você sabe que lá é maravilhoso, você precisa compartilhar isso com outras pessoas. Você não pode reter isso somente para você, queridos. Você não pode reter isso somente para você. Você precisa compartilhar